pilar da democracia atingido e que foi defendido por Alexandre de Moraes foi a integridade do sistema eleitoral. O presidente do TSE destacou que a Justiça Eleitoral demonstrou a lisura e a seriedade das urnas eletrônicas e que este ataque ao sistema eleitoral vem sendo realizado por grupos extremistas, antidemocráticos, no Brasil e fora dele. Confira. Eletrônicas, voto impresso, voto por carta, esses grupos extremistas, antidemocráticos, criminosos, pretendem, a partir da desinformação, desacreditar a própria democracia, atacando os seus instrumentos. A partir do ataque a esses instrumentos, que concretizam o voto popular, pretendem substituir o voto popular por um regime de exceção, por uma ditadura. O Tribunal Superior Eleitoral abriu suas portas para instituições e organizações nacionais e internacionais. Ampliou todos os mecanismos de fiscalização e confiabilidade e possibilitou amplo acesso a todas as etapas do calendário eleitoral. E mais uma vez, como era de se esperar, ficou constatada a ausência de qualquer fraude, qualquer desvio ou mesmo qualquer problema. Jamais houve uma fraude constatada nas eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas. Franci, por muito atacada, mas permanece íntegra, confiável, sem nenhuma fraude apontada nas urnas eletrônicas. Com reconhecimento, Ananias, inclusive de auditores internacionais que participaram do pleito deste ano no Brasil, mas é importante ressaltar que esses questionamentos relativos às urnas eletrônicas, eles são representados em uma escala. Até mesmo na vitória do presidente Jair Bolsonaro em 2018, os apoiadores dele já levantavam dúvidas, sinalizando que ele teria de fato vencido no primeiro turno das eleições, e aí posteriormente se apresentou aquela proposta para também a aprovação do voto impresso no nosso país, seguindo essa escala de questionamentos ao sistema eletrônico. O TSE abriu o código-fonte, a participação de todo o processo para diversos entes, organismos, inclusive as Forças Armadas, e mesmo assim esses questionamentos continuam por parte desses extremistas, porque de certeza e de fato, o que há é que é um sistema extremamente seguro, inclusive sendo reconhecido por todo o mundo como um sistema eficiente e transparente. Mas, é claro, Ananias, que o choro dos perdedores vai continuar. E além desse ponto, o outro pilar democrático atacado e no discurso defendido por Alexandre de Moraes foi a independência do Poder Judiciário. O presidente do TSE lembrou os ataques ao Poder Judiciário e, em especial, ao Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Destacou: os extremistas criminosos não conhecem o judiciário. Vamos conferir. Seguindo a cartilha autoritária e extremista daqueles que no mundo todo não respeitam a democracia e o Estado de Direito, também no Brasil, grupos organizados atacaram a independência do Poder Judiciário, disseminando desinformação, discurso de ódio contra seus membros e familiares, inclusive ameaçando-os verbal e fisicamente. Esses extremistas autoritários, criminosos, não conhecem o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro tem coragem, o Poder Judiciário brasileiro tem força, o Poder Judiciário brasileiro tem serenidade e altivez. O Poder Judiciário brasileiro manteve sua independência e imparcialidade, garantindo o respeito ao Estado de Direito e realizando eleições limpas, transparentes e seguras. E, por fim, Moraes prometeu responsabilizar os que atacaram a democracia no país. Vamos conferir. Essa diplomação atesta a vitória plena
incontestável da democracia e do Estado de Direito, contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados, para que isso não retorne nas próximas eleições. Não para por aí, Cíntia Lages. Eu queria só, então, complementar o que ele já tinha falado antes, né? Que é importante que haja punição na forma da lei e que isso não seja um motivo de negociação política, como já foi em outras situações, onde para que os governos tivessem um pouco de tranquilidade, acabavam acenando com aqueles governos que saíam e amenizava a coisa com a negociação política. Isso não tem a ver com política, isso tem a ver com democracia, foi o que o Alexandre de Moraes disse. Agora, o que é interessante e que eu acho que faz com que a gente durma mais tranquilo é você ver dois discursos tão convergentes de um presidente diplomado e de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Porque a gente teve dois discursos que em muitos momentos se encontraram. E dá uma tranquilidade danada você perceber que o presidente acena para a democracia, que diz valorizar, diz que é a missão da vida dele, inclusive, ele chegou a falar sobre isso, e que talvez justifique o fato de que os ministros estavam tão bem, se sentindo tão bem. Depois eu vi que o clima era de euforia entre eles. Por quê? Ao longo dos últimos 4 anos, o que a gente viu era, cada vez que Bolsonaro ia se encontrar com Alexandre de Moraes, era um acontecimento. Eles estão no mesmo espaço. O presidente está olhando para o presidente, está sentado de frente. Então, esse tipo de animosidade que só atrasa o país, não trouxe nada de bom para o Brasil. É um caminho de harmonia e independência dos independência, poderes. Cada poder, né, com a sua forma independente e harmônica de ser, mas com respeito, porque não é possível você fazer política num país continental como o Brasil, você ter políticas públicas que vão contra. E a gente está vendo aí todas as áreas que foram afetadas. Então, ao longo dos últimos anos, quantas conquistas não se perderam na área dos direitos humanos. Amanhã vai sair o relatório, né, dos grupos de transição e vai apontar para isso. Amadeu, lições desse processo eleitoral e projeções para o futuro. A gente pode esperar uma eleição diferente nesse ponto, nesses termos de ataque à democracia, de fake news, de atuação do judiciário? O que você projeta aí a partir dessa posição do presidente Alexandre de Moraes? Ele disse, olha, tudo isso foi tomado pensando para a gente não rever essas ameaças na próxima eleição. Eu acho que o Brasil não está isolado, né, do mundo e vai depender de como vai caminhar o mundo e essa extrema-direita no planeta. E aqui no Brasil vai depender disso que o ministro acabou de dizer, se haverá ou não responsabilização. E eu não estou falando aqui que deve haver punição, porque a punição é o juiz que vai, consultando o processo, dizer se houve ou não dolo, se é caso ou não de punição de acordo com a legislação. Agora, não dá para simplesmente fazer a tradicional concertação brasileira. A Cíntia referiu aí. Não, foi momento de tensão eleitoral, ânimos acirrados, vamos deixar para lá, esquecer, não vamos olhar para o retrovisor e vamos olhar para frente. Se a gente tiver essa postura, esse nível tóxico de eleição, a gente segue. Mas mesmo com responsabilização e punições, isso não está descartado. Justamente pelo que eu falei, que hoje a monetização e essa questão de fake news e criação de bolhas, onde quem está na bolha só quer ter acesso à confirmação do que pensa, fazer com que grandes grupos aufiram lucros e as pessoas que também participam como influenciadores também ganhem muito dinheiro,
é difícil desmantelar essa máquina sem mexer no dinheiro, e eu não vejo hoje como mexer. E, principalmente, há uma grande complicação de você alterar uma arma fundamental das fake news, que é o WhatsApp. Difícil de controlar, realmente. E Kátia hoje D'Angeles. é incontrolável. É. Hoje ele é incontrolável. Kátia D'Angeles, projeção para a nossa próxima eleição, diante da postura da Justiça Eleitoral nesta eleição, diante do que se viu de ação desses grupos extremistas, como é que você vê o próximo pleito? Amadeu, Ananias, o Amadeu falou aqui do caminho econômico, né? Se a Justiça Eleitoral e também a Justiça Civil e as instâncias do Judiciário, Ministério Público, não acompanharem, e isso eu falo não só no Brasil, não passarem a acompanhar o caminho do dinheiro de fato e de verdade, porque através de legislação, como o Amadeu lembrou, é uma coisa mundial, de países que têm legislações diferentes, e que é muito difícil você realmente... Então, o caminho único, o caminho talvez mais viável, é o econômico. Sim. E a gente está falando aqui, mas está acontecendo em Brasília nesse momento, por grupos bolsonaristas, um ataque a um prédio da Polícia Federal. Só lembrando que tem a questão do financiamento no mundo virtual e no mundo físico. No mundo físico. Então, essas manifestações até hoje. Então, vamos E trazer mesmo aqui... depois de ver um discurso como esse do presidente do TSE e tudo, os grupos continuam e essas ações continuam. Tem aí, Juliana, a E manifestação do E isso futuro ministro Flávio Dino? é contra a lei, é ilegal, é violência e continua acontecendo. Então, a tendência, se esse caminho de frear esse tipo de situação não se mantiver, vai se repetir, porque o que é que acontece? Você viu aí o que aconteceu com a eleição, que o Zuckerberg, né, o Facebook teve que se explicar, né, no Congresso americano. Sim. E criar uma série de mudanças no Facebook, etc. Novos caminhos foram encontrados. Essa eleição, a eleição de 2018, teve muito WhatsApp, ainda tem. Mas aí agora, 2020, 2022, a gente já viu que o Telegram aumentou, né, os grupos de disseminação de fake news e de articulação desse tipo de manifestação como essa que está acontecendo lá em Brasília. E o WhatsApp vai aumentar o número de pessoas permitidas nos grupos, né? Já tinha decidido isso, mas deixou para depois da eleição. Da celeridade também ao cumprimento das decisões, porque inclusive ali no final das eleições o TCE diminuiu esse prazo. Deixa eu só trazer bem que a fala de Flávio Dino, aí você completa. Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, afirma no Twitter: inaceitáveis a depredação e a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em Brasília. Ordens judiciais devem ser cumpridas pela Polícia Federal. Os que se consideram prejudicados devem oferecer os recursos cabíveis. Jamais praticar violência política. Ou seja, aquilo que a gente vinha falando, né? A questão acontece, segue no mundo virtual e no mundo real. Jesus. É muita ousadia. Invasão do prédio da PF. Queimaram carro, quebraram vários veículos que estavam no estacionamento, em frente, e queimaram um carro, né? França. E são esses que se dizem democráticos, né, Ananias? E esse movimento, essa ação de apoiadores extremistas do atual presidente Jair Bolsonaro ajuda também a explicar o porquê ele foi derrotado. Porque boa parte do eleitorado que votou no presidente eleito Lula não votou porque gosta do Lula, porque queria ele presidente, mas sim também por temor de movimentos como esse, que cada vez mais se espalhavam pelo país e que ficaram claros durante as eleições. Segundo as informações preliminares, é uma reação Kátia, à decretação de prisão dos manifestantes. A gente está mostrando aí, olha, são as imagens lá da sede da Polícia Federal em Brasília, que foi aí cercada e invadida por pessoas que dizem estar se manifestando por conta do processo eleitoral. É uma tentativa de criar um clima de golpe, Amadeu. Olha, claramente aí se está tentando uma GLO. Então, esse é um movimento, haverá outros, tenho certeza, para se buscar
que alguém, porque aí a garantia de lei e da ordem ela pode ser pedida pelo Executivo, pelo Judiciário ou pelo Legislativo, que é a atuação do Exército para a garantia da lei e da ordem. E aí, isso começando, como é que para? O momento agora é de calma, atenção e prudência, para não ajudar os que querem a conturbação do ambiente. É a visão que eu tenho. Concordo. Aqui, olhando porque nós estamos aqui no calor do acontecimento. Sim, mas é isso mesmo, eu concordo com você. É tentativa de se criar esse clima para que se tenha os militares nas ruas, através Lembrando que dessa GLO. o presidente voltou a se encontrar com seus apoiadores lá no Palácio da Alvorada. Pedindo A primeira-dama ração. serviu lanche para eles. Lembrando que a Alvorada não é a casa do Bolsonaro nem da Michele, pertence ao povo brasileiro, então não é deles. Eles não podem transformar aquilo num Teve espaço spray de de pimenta. estímulo a atos antidemocráticos. Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar. E o Flávio Dino aí, se referindo exatamente ao que o Amadeu havia falado, a questão de você exigir aquilo que acha que lhe é de direito, ou que, através da Dentro justiça, da lei, dentro sim. da lei. Né? Eu não gostei, sei lá, que alguém fez algo com o Amadeu, com a Cíntia, eu venho aqui para a porta da TV Meu Norte, quebrar os carros que estão estacionados aí, tocar fogo em tudo. Sim, olha, e falando desse episódio, a gente tem agora essa informação de agora, essa invasão à sede da Polícia Federal em Brasília, e a gente continua vendo. Olha lá os carros Olha isso, incendiados. carro, gente. É um absurdo, hein? Que coisa. E acho que nem são carros da PF, Da são PF, carros de... carro de Estavam papai. Carros estão estacionados talvez lá. de funcionários, né? Carros incendiados em frente à sede da Polícia Federal, em Brasília. É um clima de terror, né? O que o Tão, de Amadeu fato, falou, investindo Se busca é isso. no Há golpe. tanta preocupação com a segurança que a própria diplomação ela não incluiu os cumprimentos depois por questão de segurança, né? Se Que é esse clima normal. permanecer até o dia 1º de janeiro. É o que aparentemente vão tentar, né? acontecer. E tem as manifestações dos caminhoneiros acontecendo e caminhões que participam desses atos, eles foram identificados pela Polícia Rodoviária Federal. A gente tem, inclusive, aí imagens. Essas imagens são de um relatório da Polícia Rodoviária Federal que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, onde foram identificados veículos que participaram de atos antidemocráticos em Cuiabá, os atos contra o resultado das urnas. E esses veículos são envolvidos em crimes como tráfico de drogas, contrabando e transporte ilegal de madeira. Eles foram identificados pela polícia depois de passarem por uma praça de pedágio lá em Cuiabá e foram apontados 177 caminhões no trecho, sendo que 6 têm registros de ocorrências policiais. Esses veículos foram bloqueados e multados em R$100 mil após decisão do ministro TSE. Ou seja, veículos usados em crimes e depois usados nesses atos antidemocráticos. Cíntia. Há de se ver qual é a relação que existe entre quem está financiando e enviando esses caminhões e os criminosos que usaram esses mesmos veículos. Qual é a ligação que existe entre tudo isso. E repito, pelo que o Alexandre de Moraes disse hoje, isso não vai ficar barato, não vai deixar barato. Eu lembrei de uma coisa também, tanto o presidente diplomado, Lula, quanto o Alexandre de Moraes falaram sobre aquela ação da Polícia Rodoviária Federal, sem citar o nome da PRF. E é curioso como a gente teve nesses dois discursos hoje, aquele fato relacionado, ganhou uma relevância para estar naqueles discursos. Sim. É importante isso. E foi um episódio que poderia ter levado transtorno para a eleição. E foi bem conduzido.
naquele momento, Sim. né? Olha, nós estamos com novas imagens aí, para você que está nos acompanhando na TV Meio Norte e também na Rádio Jornal, eu vou narrar para vocês. São imagens de agora, é notícia agora. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentam invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, e isso, inclusive, tocando fogo em veículos que estão aí na frente da sede da PF. Eles foram impedidos de entrar no prédio por agentes da polícia, estão vestidos com aquelas camisas amarelas que identificam os apoiadores do presidente Bolsonaro, e a polícia ainda não se pronunciou oficialmente, no entanto, está aí contendo essa invasão à sede da PF, situação que, como a gente já destacou aqui, enseja, né, a manutenção desse discurso, dessa tentativa de golpe no país, no dia de hoje, dia da diplomação do presidente eleito Lula, do seu vice Geraldo Alckmin, e após uma intensa defesa da democracia dos membros do Tribunal Superior Eleitoral e também de membros do governo Você não eleito. tem nenhuma palavra do ministro da Justiça, Anderson Torres. Quem falou foi o futuro ministro. Nenhuma palavra Não, e dele. lembrando que o Anderson O é um policial atual federal. Ministro Não, Anderson lembrando que ele é um policial Pois federal. Nenhuma palavra dele, nada dele. Então, o silêncio do ministro é uma coisa realmente preocupante. Não, mas nem espere que ele vá Não. falar. Depois que terminar tudo, ele vai dar uma nota café Eu com não leite e acabou. espero, eu só vejo que não podemos esquecer que ele é o ministro da Justiça. A gente viu o Flávio Dino se manifestando, aí uma Mas perspectiva ainda é o futuro de do poder, mas é o ministro. futuro, né? Então, realmente É um silêncio preocupante. conveniente, não é? conveniente. Nesse caso, quem cala, Consente. É, Já já é a gente muito grave, volta, gente, isso. é gravíssimo, O já ministro já a não gente se volta manifestar a esse é grave. tema. Vamos acompanhar os seus desdobramentos, mas antes eu tenho um recado para você.